Agora são 8h04. Vamos falar sobre conjuntura política atual, jurídica. O nosso convidado é o José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba, Centro Universitário Curitiba e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Oi, Portela, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes. Tá hoje, viu, Portela? Vamos começar aqui pelo Vaza Jato, né? Mais uma reportagem apresentada, desta vez pelo UOL, né? Reinaldo Azevedo, em parceria com o Intercept Brasil. A manchete aqui da matéria é: Deltan pede, Moro topa dinheiro da 13ª Vara para a campanha publicitária. Se trata exatamente de um vídeo, né? Que foi elaborado com as 10 medidas contra a corrupção. E, bom, a gente vai primeiro ver o vídeo e a gente já vai entrar nesse tema. Tudo bem, Portela? Vamos ver o vídeo e ouvir? Vamos lá? Tudo bem. Vamos lá. A corrupção atinge sua vida de tantas formas que você nem percebe. Desviando recursos que deveriam ir para a saúde, para a educação ou para a segurança. É hora de acordar. Juntos fazemos muito contra a corrupção. Tá aí esse vídeo que, enfim, agora tá até mais famoso, né, por conta desse vaza-jato. E nós temos aqui, né, na informação do Reinaldo Azevedo, de que no dia 16 de janeiro de 2016, o Deltan envia uma mensagem para o Moro com um pedido inusitado, né? Segue o diálogo aqui, vamos lá. Deltan fala: você acha que seria possível a destinação de valores da vara, daqueles mais antigos, se estiverem disponíveis para um vídeo contra a corrupção, pelas 10 medidas que será veiculado na Globo? A produtora está cobrando apenas custos de terceiros, o que daria uns 38 mil. Se achar ruim em algum aspecto, alternativas que estamos avaliando, como crowdfunding e cotização entre as pessoas envolvidas na campanha. Deltan fala assim: segue o roteiro, orçamento, caso queira olhar. O roteiro sofrerá alguma alteração ainda. Deltan, avalie de modo absolutamente livre e se achar que pode, de qualquer modo, arranhar a imagem, enfim, nem nós queremos, né? Bom, se for uns 38 mil, o Moro diz, né? Se for uns 38 mil reais, acho que é possível. Deixe ver, na terça eu te respondo. Bom, na realidade, a gente sabe que é uma campanha publicitária, né, contra a corrupção, mas que burla a lei, né, Portela? Só um adendo, Marilu, Portela. E imoral. O Glauco só vai fazer um adendo, só um adendo Portela. aqui, que na verdade era em defesa das 10 medidas contra Sim. a corrupção, né? Porque quando a gente fala que é contra a corrupção, todo mundo é contra a corrupção, mas é das 10 medidas especificamente, Isso. aquelas que foram para o Congresso que ainda estão lá, né? Exato, nós falamos aqui logo no início, é isso aí. Vamos lá. É irônico, né, que isso tudo tenha acontecido para subsidiar uma campanha contra a corrupção, quer dizer, se cometendo atos de corrupção em nome dessa cruzada moral que os agentes da Lava Jato encamparam até então, né? Então essa campanha é no mínimo irônica. Sim, Marilu, é ilegal e é imoral, inclusive do ponto de vista da Constituição, né? Quando a gente vê lá o artigo 37 da Constituição, que fala dos princípios regentes da administração pública, entre eles da impessoalidade, da moralidade administrativa. Então, do ponto de vista constitucional, esse tipo de manobra que revelam essas conversas claramente não tem assento na nossa ordem jurídica. E ilegal porque, obviamente, está desviando dinheiro público para uma campanha publicitária em um veículo de uma imprensa da mídia tradicional, quer dizer, então era uma campanha que deveria ser paga para ser veiculada, e isso revela também um projeto pessoal, o que afeta o princípio da pessoalidade, como eu acabei de mencionar, que está no artigo 37 da Constituição, porque depois outras conversas que vazaram aí mostravam interesses pessoais dos agentes da Lava Jato em promover sua imagem,
né? Alguns ali, o Deltan, por exemplo, dizia, não, nós vamos lucrar com a Lava Jato, quer dizer, lucrar do ponto de vista econômico, pelo valor das palestras, né, que a gente soube depois que custavam bastante caro aí pelas conversas vazadas, e também lucrar politicamente com a promoção das imagens de Deltan, Robson Pozzobon e do ex-juiz Sérgio Moro, que inclusive depois foi agraciado com o posto de ministro da Justiça pelos préstimos, né, que ele realizou para aqueles que queriam chegar ao poder a qualquer custo. Então, essas conversas nos deixam um sentimento totalmente de indignação, porque onde já se viu que agentes públicos possam desviar dinheiro do judiciário, receber valores de palestras e tentando montar empresas de fachadas para não aparecer que esse dinheiro iria para os seus próprios bolsos. Quer dizer, um conjunto de atos cabalmente ilegais que mostram que a Lava Jato é um gangsterismo judicial, como eu já falei em outra oportunidade aqui com vocês. Exato. Tem um trecho aqui também, queria que você repercutir com você, Portela. Ele diz o seguinte, que Deltan se refere a valores específicos de que ele e Moro têm conhecimento, daqueles mais antigos, né? E que sem margem para interpretação alternativa serão aplicados ao arrepio da lei, segundo o Reinaldo aqui Azevedo. Como uma vara federal não gera recursos, mas os recebe do TRF, que por sua vez tem a dotação orçamentária definida pelo Conselho da Justiça Federal, ou o dinheiro teria de sair do caixa para despesas correntes, e não parece ser o caso, ou decorreria de depósitos judiciais ou multas decorrentes das sentenças aplicadas pelo juiz. Em qualquer hipótese, trata-se de uma ilegalidade. É isso, né, Portela? Totalmente, porque esses depósitos judiciais não podem ser desviados para outras finalidades, como, por exemplo, pagar uma campanha publicitária, valores que são repassados pelo TRF em questões orçamentárias também não podem ser usados para essa finalidade. É bom lembrar que se fosse o caso de o judiciário bancar uma campanha publicitária, deveria isso constar de portais de transparência, né? Qual foi o valor destinado, de onde veio o valor, a questão da licitação, como foi feita a licitação, qual foi a agência contratada e como essa agência foi contratada. Quer dizer, tudo isso não está aí esclarecido, né? O que nos suscita a dúvida sobre a legalidade dessa ação, e algo muito grave, porque nos termos do Código Penal brasileiro, isso configura crime de corrupção. Inclusive o Deltan pedindo dinheiro da vara para o Moro. Isto é o crime do artigo 317 do Código Penal escancarado. Portela, a gente tem também a questão da empresa, né? Porque são várias denúncias aí, vários vazamentos seguidos, né? E a gente até tem que voltar um pouquinho. Mas tem a questão da empresa de palestras que o Deltan estava tentando bolar. E hoje a jornalista Mônica Bergamo divulgou aqui na Folha de São Paulo que o procurador Deltan Dallagnol pediu passagem e hospedagem no parque aquático Beach Park para ele, a mulher e 2 filhos, como condição para dar palestras sobre combate à corrupção na Federação das Indústrias do Ceará em julho de 2017 e cobrou um cachê de R$30 mil. Ainda tentou convencer Sérgio Moro ali pelas mensagens a também ir para lá, falando das vantagens que ele teria. Então, eu queria que você comentasse também a respeito disso, dessas atividades que são claramente comerciais, são com fins lucrativos, né? E não como disse o CNMP quando arquivou a representação ali, dizendo que isso estava ligado a uma atividade de docência. Como que você vê isso e como você vê também o fato do Conselho Nacional do Ministério Público e de outros órgãos, inclusive outras associações, terem ficado quietas em relação a isso, a questão das palestras do Dallagnol? E isso que você menciona aconteceu em 2017, né? Esse tema das palestras foi bastante debatido, inclusive na mídia não tradicional, né? Vocês debateram muito isso na época. Isso chegou ao conselho que fiscaliza o Ministério Público e, como você bem disse, foi arquivado, né? Sob uma
uma argumentação totalmente fajuta, e agora fica extremamente escancarado que é, de fato, desde daquela época, quem desconfiava da legalidade dessa comercialização de palestras estava certo, porque de fato é isso, é uma comercialização de palestras, e é bom lembrar que a legislação brasileira proíbe promotores e juízes de comercializarem qualquer coisa que seja, eles não podem se envolver em atividades comerciais, isso está claro na lei, e eles bem sabem disso, que as suas ações são ilegais, que nas conversas fica muito claro que tentaram colocar as suas esposas como testas de ferro das empresas para que eles não aparecessem como sócios, como administradores das empresas, porque sabem que não podem fazê-lo. Uma das conversas mostra que Deltan disse que a sua esposa e mais a esposa do Robertson Pozzobon poderiam montar uma empresa, né, se associarem para constituírem uma empresa de palestras. A esposa do Moro já havia constituído uma empresa de cursos e palestras, inclusive com o tal do Zucoloto, que se envolveu aí num escândalo já que mostrava os meandros podres da Lava Jato. E essas ações são totalmente ilegais, porque, repito, a lei brasileira proíbe juízes e promotores de comercializarem, de praticarem atos de mercancia, de administração de empresa e etc. E mais, proíbe que usem os seus cargos como juízes e promotores para oferirem vantagens pessoais, que de fato era o que acontecia e acontece. Deltan, Sérgio Moro e outros agentes da Lava Jato conseguiam essas palestras que custam o olho da cara, porque eram agentes da Lava Jato, e assim que eles se vendiam. Né? Muitas vezes eu via em eventos de associação comercial, eventos que não têm relação com a academia do direito, e lá aparecia o nome do Deltan, do Moro, e dizendo, juiz Sérgio Moro, procurador da República Deltan. Era isso que atraía o público, e eles usavam do cargo deles para atraírem o público e poderem vender as suas palestras, lucrando em cima da coisa pública. E aquela fundação, né, que eles queriam formar, não é isso? Com metade dos 2,5 bilhões de multa, né, devida pela Petrobras nos Estados Unidos, e que foi aqui homologada pela juíza Gabriela Hart. Eles também comentam este fato, né? E, enfim, e ele lembra que a Hart, né, que deu um pito, né, no ex-presidente Lula durante o depoimento, né? Justamente, esta fundação se pretendia criar aí com o dinheiro vindo da Lava Jato, na verdade vindo da Petrobras, né, porque foi um acordo feito nos Estados Unidos em que a Petrobras ia destinar esse valor para um fundo administrado pelo Ministério Público. Esse dinheiro possivelmente seria usado para pagar essas palestras, esses cursos que os agentes da Lava Jato iriam ministrar em nome do combate à corrupção. Inclusive, isso foi dito por eles mesmos. Disse, não, esse fundo vai ser usado para ações educativas, midiáticas, para despertar a consciência do público sobre o tema da corrupção. E esse dinheiro seria destinado a eles mesmos, através dessas manobras de constituir empresas em nome de terceiros, que receberiam o valor e depois destinariam aos agentes da Lava Jato. Né? Então, é mais um fato grave que demonstra que a Lava Jato, ou os agentes da Lava Jato, não têm limites, nem limites éticos, nem limites legais. Tudo para eles é possível em nome de um projeto de poder. E é bom também, gostaria também de registrar aqui uma outra questão, que é o envolvimento de agentes da Lava Jato com atividades de advocacia. Por exemplo, o Carlos Fernandes, que se aposentou, saiu da Procuradoria da República e montou já de imediato o escritório de advocacia destinado a cuidar do que nós chamamos de compliance, ou seja, aqueles programas que as empresas podem adotar no sentido de minimizar os riscos de cometerem atos ilícitos, como, por exemplo, corrupção.
Que empresas são essas que eles atendem? Seria bom nós investigarmos. Será que essas empresas estiveram envolvidas na Lava Jato? O Rodrigo Janot também, depois que saiu da Procuradoria da República, também montou um escritório de advocacia com outro membro do Ministério Público, também destinado a essa atividade de programas de compliance para empresas que possam ter envolvimento com atos de corrupção. Então, a gente vê que há uma relação promíscua entre os agentes da Lava Jato com o mercado, com agentes privados, com agentes econômicos, e isso fica agora mais evidente com as conversas vazadas pelo Intercept e pelo Reinaldo Azevedo. Agora, Portela, muita gente, às vezes, com quem a gente conversa, diz que, poxa, mas está acontecendo tudo isso e, na verdade, eles continuam aí, o Dallagnol continua como procurador, exercendo suas atividades, o Moro, ministro da Justiça, afastado, mas ainda continua no cargo, e as pessoas acabam refletindo uma certa descrença na justiça, principalmente porque, com algum fundamento, já que há muito tempo se denunciam os abusos da Lava Jato e o judiciário não se movimenta, o sistema de justiça ali fica um pouco parado em relação a isso. Você acha que agora isso vai mudar? A gente já viu aí a JD, por exemplo, que sempre, na verdade, apontou esses abusos, mas ontem publicou um documento qualificando o ex-presidente Lula como preso político, também pedindo o afastamento dessas pessoas de seus cargos enquanto houver uma investigação. Você acha que a maré começa a mudar? Ou, na verdade, a gente vai continuar nessa mesma situação, tolerando abusos da Lava Jato e também do Ministério Público e do Judiciário de uma forma geral? O público não vai tolerar isso. As pesquisas já mostram que o público já despertou para o real interesse da Lava Jato, né? Os reais interesses que estão por trás da Lava Jato. E espero que o público continue pressionando a mídia, né, esse trabalho que vocês vêm fazendo tão bem, de pressionar, de cobrar respostas das autoridades e dos poderes instituídos. Uma parte de mim quer acreditar que o judiciário vai corrigir esses desmandos que estão cada vez mais evidentes com os vazamentos aí que a gente está vendo. Mas uma outra parte de mim ainda é cético, no sentido de achar que a justiça ela tem interesse de classe, ela é uma justiça burguesa que está voltada a proteger os interesses da burguesia, e a gente vê isso desde 2016 com o golpe que a presidente Dilma sofreu e em que o judiciário simplesmente lavou as mãos. Então, do ponto de vista jurídico, esses desmandos deveriam ser corrigidos, já deveriam ter sido corrigidos há muito tempo. Se nós fôssemos levar a ferro e fogo que diz a Constituição e as leis que regem a República Brasileira. Mas o que a gente vê é um comportamento oposto das agências que compõem o sistema de justiça, seja do Ministério Público, seja da Polícia Federal, seja do Judiciário, inclusive da alta cúpula do STF, que deu decisões esdrúxulas nos últimos anos. E eu não vejo alguns desses ministros que estão no STF sinalizando para uma mudança de paradigma, no sentido de colocar limites a essas ilegalidades. Eu vejo o oposto, né, por questões que nós sabemos que não são jurídicas, que são políticas. Então, eu acho que só haverá uma mudança para que nós possamos pedir a responsabilidade desses agentes da Lava Jato, limites ao exercício do poder, se o público se mobilizar e começar a pressionar essas agências do sistema de justiça. Um exemplo é a mídia, uma parte da mídia, a mídia não tradicional, que vem fazendo isso, associações de classe, associações de coletivos de juízes, de advogados, e até a própria OAB Federal, que recentemente se manifestou pelo afastamento do Deltan e do Moro. Então, eu acredito que com esse tipo de mobilização popular e das associações civis é que nós conseguiríamos, em algum momento, fazer com que o judiciário desse uma resposta a contento, né? E eu queria também lembrar de um desses vazamentos que nós vimos aí nos últimos dias, da questão que é uma ilegalidade gritante, que já vínhamos denunciando há muito tempo, da tal
força-tarefa, né, e sobre a qual o STF se recusa a se manifestar. Quer dizer, uma força-tarefa composta por juiz, Polícia Federal e Ministério Público Federal, todos atuando conjuntamente, como se fossem um órgão só. Isso é um ataque à Constituição, porque isso fere a garantia da imparcialidade do julgador. E aí uma das conversas que foram vazadas, parece que ontem, mostra que havia uma combinação de reuniões entre eles, Deltan, Moro e Polícia Federal, para traçar estratégias. E a gente já denunciava isso porque as ações da Lava Jato já, por si só, mostravam esse tipo de conluio entre essas agências. E aí vieram as conversas que deixaram isso em mais evidência, e espero que com essas provas agora concretas, nós possamos pressionar o STF para que tome uma posição sobre isso, porque isso é extremamente grave, isso afeta garantias constitucionais arduamente conquistadas pelos cidadãos brasileiros, né? Veja a nossa história da ditadura militar, né? da redemocratização. Isso que está na Constituição foi uma conquista histórica com suor, lágrima e sangue do povo brasileiro, e que foi jogado no lixo por esses agentes da Lava Jato, em nome de um projeto político e econômico pessoal. Muito bem, você já adiantou esse tema aqui dessa reunião do Deltan, Polícia Federal, Moro. Agora, tem ainda uma outra coisa que a gente quer repercutir com você, Portela. Você viu aqui o ex-diretor superintendente da Odebrecht, né, Carlos Armando Pascoal, disse à Justiça de São Paulo que foi quase que coagido a fazer um relato sobre o que tinha ocorrido e que teve que construir um relato no caso do sítio de Atibaia. O processo proposto pela Operação Lava Jato rendeu a segunda condenação ao ex-presidente Lula, né? E o ex-diretor, que também foi condenado no mesmo processo, ainda fez uma crítica aos procuradores dessa força-tarefa que você falou. Quer dizer, ele praticamente coagido para encaixar o depoimento no que eles queriam, né? Grave isso, né? Não foi o único caso, né? Sim. Nós já vimos outros casos assim, extremamente graves, dentro de empresas aí, por exemplo, se não me engano, da OAS, em que houve pagamento para que os executivos fizessem delações que atendessem interesses da própria empresa. Agora mais este fato que você menciona, isso mostra o tipo de atuação da força-tarefa, né? Que é esse conluio entre polícia, Ministério Público e Judiciário que eu denunciava agora há pouco. E isso, mais uma vez, reforço, demonstra os interesses da Lava Jato, que eram interesses que não eram jurídicos, né? Eram interesses políticos. Eu queria até mencionar aqui uma oportunidade, Marilu. Sim. Eu estava numa palestra, estava assistindo a uma palestra na plateia. E quem estava dando a palestra era o Robertson Pozobon, que é o procurador que faz parte da força-tarefa da Lava Jato. E após a palestra dele, eu questionei da plateia, abriram para perguntas e eu fui o primeiro a perguntar. E eu fiz essa pergunta a ele. Eu falei, Robertson Pozobon, como que você explica que exista a força-tarefa com um juiz estrategista que tem uma estratégia pessoal, porque o Moro sempre disse que tinha uma estratégia, e exista a força-tarefa e, ao mesmo tempo, se possa garantir a imparcialidade do julgamento e os direitos do acusado? E ele me responde de uma maneira extremamente cínica, dizendo que desconhecia juiz estrategista e que achava que eu estava errado, que a força-tarefa nunca envolveu o juiz, sempre era Ministério Público, Receita Federal e Polícia. E eu fiquei estarrecido. Agora deu uma pausa aqui no Skype, vamos ver se volta. Eu acho que ele queria dizer estarrecido, né? Alguma coisa assim. Vamos tentar esse contato, né? Com o Portela, o José Carlos Portela Júnior. Será que ele está no telefone? Só para a gente terminar aqui essa entrevista, essa análise toda, né? Da Vaza Jato, muitas informações importantes, muito relevantes, trazidas aqui pelo UOL, pelo Intercept, Reinaldo Azevedo, e, né, falando exatamente desses diálogos, né, inéditos também entre Moro, Dallagnol,
que estão violando aí, que violam, né? Esses diálogos violam realmente a ética e o Sim. decoro. Ah, agora sim. Só para terminar. Voltou. Voltou, Eu agora não- sim, eu voltou não- no Skype. Vamos lá. Eu acho que você Eu falou tô que ia sendo ficar um parente. estarrecido com a resposta dele. Como é que foi? Sim, com a resposta, porque foi extremamente cínica, porque Sim. nós sabemos que o Moro sempre fez parte da Força-Tarefa e isso nunca foi escondido. E agora, com as conversas, eu me sinto de alma lavada, porque o que eu falei não era mentira, porque ele disse que eu Sim. estava errado, que o juiz não participava da Força-Tarefa, que eu não sabia de onde eu tinha tirado isso. E agora a conversa fica aí escancarado que eu estava realmente correto. Exato. Mas eles, né, na realidade é o seguinte, eles dizem que, enfim, contestam, né, a veracidade das informações, desses diálogos, não é isso, Portela? Continuam negando, né? Agora, de novo deu uma pausa aqui no Skype. Ai, ai, ai. Vamos terminar, né? Vamos terminar aqui a entrevista. A gente falou aqui com o José Carlos Portela Júnior, que é advogado, criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba, Centro Universitário Curitiba e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.